Nessa noite, ainda que não sejam denominados cristãos evangélicos, mas eu queria saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você aceita essa saudação, você diz amém. Amém. Porque se você não aceitar, eu tomo de você essa graça e essa paz. Você fica chupando o dedo. Porque o Senhor disse que quando você levasse a paz para alguém e ele não recebesse, você tomasse a paz dele e fosse embora batendo o pó do sapato. Então, quem não recebe, eu recebo. Irmãos, graças a Deus, já foi tributado muitas graças a Deus aqui nessa noite, por mais esta vitória, estas vitórias. Lá em Apocalipse, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, tem 7 vezes a expressão aos vencedores. E o Senhor Deus tem dito que aos vencedores eu darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, e reinar comigo. O primeiro a demonstrar esse perfil de vencedor foi o Senhor Jesus. Ele veio aqui à terra, em tudo ele foi tentado. A primeira tentação foi ele chegar aqui e não ter um lugar para ele nascer. A primeira dificuldade, ele nasceu, todo mundo sabe, numa manjedoura. E essa manjedoura não era um local apropriado para um menino nascer. Era um lugar para nascer vaca, talvez ovelha, jumento, mas para galinha ir lá, ciscar aquele negócio lá que os animais jogam fora, mas não era lugar para o menino nascer, mas ele nasceu na manjedoura. E ele venceu, porque ele venceu na manjedoura, venceu o censo, que foi feito para matar todos os meninos naquela época. Ele venceu a dificuldade de ser o Deus da glória e vir em forma de servo, em figura humana. Ele venceu. E ele venceu as tentações, em tudo foi tentado, ele venceu. Satanás o tentou no deserto, ele venceu. Ele foi tentado no Getsemane, quando transpirou gota de sangue lá no Monte das Oliveiras, ele venceu. Ele foi para o Calvário, ele venceu o Calvário. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, para dizer agora para nós outros: você também é mais do que vencedor, porque eu venci. Aí Paulo pôde dizer: em Cristo Jesus nós somos mais do que. Irmãos, a fé é você crer e apropriar-se daquilo que Deus tem dado. Desde o dia que eu descobri isso, que Deus está aí, Deus está dando, você crê e se apropria. Você põe o pé e fala: eu vou em nome de Jesus. Então, quando um dia alguém lançou a ideia, esse desafio de construirmos todos juntos uma casa para o Serginho, então talvez para muita gente era um desafio assim dantesco, era uma coisa que era, intransponível esse obstáculo. Mas para Deus, o anjo perguntou para Maria: existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? E Maria se calou, porque ela sabia que não existia nada impossível para Deus. A gente vê Deus tirando o seu povo lá do Egito, desafiando o faraó. Humanamente falando, era impossível aquele povo sair do Egito, mas Deus usou aquele Abraão que não sabia mais falar para levar o recado de Deus. Eu sou, mandou soltar o meu povo. O faraó falou: não vou soltar de jeito nenhum. E Deus começou mandando umas pragazinhas aí. Toda vida que ele via praga, ele se arrependia. Mas quando ele olhava para o povo: eu vou perder esses escravos. Aí ele dizia: não deixo ir. Até que Deus matou o primogênito e ele vai com esse povo daqui. O povo saiu, passaram pelo mar, Faraó morreu no mar. E pelo deserto Deus supriu o seu povo com aquela coluna de fogo à noite, com a nuvem de fogo à noite e a nuvem durante o dia, para o sol não fustigá-los. E o povo entrou na terra prometida, terra que mana leite e mel. Então, a gente tem visto que, humanamente falando, é loucura as coisas de Deus, mas para os olhos, para os corações espirituais, não é loucura não.
sabe, contrariando a lógica, porque Deus gosta de que os fracos confundam os fortes. Você lê lá em Apocalipse que quem vai vencer o dragão é um cordeiro. Você já viu o cordeiro vencer dragão? Né? A irmã leu que a antiga serpente não é mais serpente. Lá em Apocalipse é o dragão. Porque ele era serpente para enganar. Mas para devorar é o dragão. Aí vem o cordeiro e vence. O cordeiro vence um dragão. Que coisa paradoxal. O cordeiro venceu um dragão. Mas é assim que é o nosso Deus. A fraqueza de Deus, diz a Bíblia, é mais forte do que a nossa força. Então, por isso que não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém glorie-se, glorie-se no Senhor. E essa casinha aqui, ela foi feita através de partículas. Deus usando pessoas simples, pessoas humildes, pessoas não abastadas financeiramente. E eu via um carregar um tijolo. Você carregou o tijolo para ele sentar, você já abençoou aqui. Outro fazia uma coisa pequena, lavava as telhas. Outro enchia o carro de mão. Outro o cimento. E assim foi, dessas pequenas partículas, foi ganhando forma, foi ganhando um corpo. E aí hoje o Serginho está aí, bem, parece uma estrela, as fotos brilhando aí. E então foram muitos instrumentos utilizados nessa obra, como será continuado os instrumentos a serem usados. O chaveirinho Lindalva, chaveirinho que é pequenininha, bonitinho como chaveirinho, usada para cuidar do Serginho junto com as irmãs aqui, né? Então, várias pessoas estão envolvidas aqui. O Damião cedeu a água dele aí da bomba. E outras coisas que ele fez que é como as câmeras da Globo, tá por trás das câmeras, ninguém vê. Né? Tá aí a conexão. Essa energia tá ligada para casa de quem? Damião ou dia 6? Hã? Tá lá ligado para casa do irmão. Tá servindo o irmão aqui com a energia dele. Então, não se faz nada só isolado, né? O soberbo é que acha que faz alguma coisa só. Mas ninguém, nesse mundo aqui, existe uma cadeia, um elo de ligação, né? Estamos ligados, interligados, e Deus vai abençoando assim na unidade, servindo uns aos outros. Quem tem muito não é porque tem muito, é porque Deus deu para suprir quem não tem. E quem não tem nada, desafia a lógica e abençoa mesmo sem ter. Porque ele recebe da parte de Deus e faz. Vamos ler um texto aqui em Apocalipse, capítulo 3, ele escrevendo para uma das igrejas, lá para a igreja em Filadélfia. E essa igreja, o Senhor diz uma palavra profética para ela. No versículo 8 diz assim, Apocalipse 3:8: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, essa igreja, ela com pouca força, mas havia uma porta aberta que ninguém podia fechar. Então, irmãos, quando Deus abre, quando Deus diz assim, a porta está aberta, a gente não pode recuar, não podemos ficar olhando para as impossibilidades, mas tão somente adentrar, crer e apropriar-se, porque fé é isso, fé é crer e apropriar-se, toma posse. Né? Ali em Hebreus 3 ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por que essa salvação é grande? Essa salvação é grande por causa disso aqui, ó. Isso aqui está envolvido na salvação. Tijolo também está envolvido em salvação. As obras estão envolvidas na salvação. É grande porque ela envolve vários aspectos.
Porque Tiago disse, se tua fé não tem obras, ela é morta. Porque essa salvação ela é grande. Ela é como aquela água que evapora da terra, vai para o céu, as nuvens se enchem, ficam pesadas dessas águas, retornam para a terra, correm para os rios e dos rios vão para os mares. Então é grande por esses aspectos, porque ela envolve muita coisa. Aqui em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do versículo 3, a palavra diz assim: visto pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória, e virtude, né? Aqui está dizendo que pelo poder do Senhor Jesus, Ele tem nos doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vida e piedade. A vida cristã, ela é vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lá no Éden nós fomos picados pela serpente. E ao sermos picados pela serpente, essa serpente introduziu um veneno que provocou morte em nós. Então nós já nascemos mortos espiritualmente. Aí Deus nos amou. Não sei porquê. Eu não entendo até hoje. Eu não fui revelado. Sei que Deus é amor. Mas eu não compreendo esse amor. Porque quando a gente olha para uma pessoa ranzinza, quando a gente olha para uma pessoa não muito grata, o que a gente sente? Por mais santo que você seja, o que você sente? Você sente uma antipatia muito grande, né? E uns dizem assim, olha assim para uma cara bonita como a do irmão Beto e fala, não fui com a cara desse homem. Então, diz logo isso. Mas Deus olhou para a cara bonita do irmão Beto e falou assim, eu amo. Ele diz para nós assim, você é muito lindo. Sabe por quê? Porque Deus ele consegue separar a nossa sujeira da nossa pessoa. Ele consegue separar o nosso pecado de nós. Ele olha para nós separado do nosso pecado. E por ele nos amar, ele mandou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Irmãos, por isso que ele nos doou tudo que conduz à vida e à piedade. A vida está no seu Filho, disse João. Diz João lá na sua epístola. Aquele que tem o Filho tem. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, infelizmente, pode ter carro, como disse o irmão Reginaldo, pode ter até casa, pode ter um monte de coisas, mas não tem nada. A sua expectativa é só nesse mundo. Mas o Senhor nos doou em Cristo tudo que conduz à vida e à piedade. Esses dois A's estão craseados. Quando o A está craseado, dá sentido de para. Ele nos doou tudo para a piedade e tudo para a vida. Ou seja, então a nossa inclinação agora é para a vida, não para a morte e para a piedade. Por que vida e piedade? Fé e obras. Você tem vida, você creu em Jesus. Você tem piedade, você tem obras. Porque sem piedade não tem obras. Ele nos deu tudo que conduz à vida e à piedade. Então você tem fé no Senhor Jesus, você também tem a piedade. Você tem misericórdia. Você tem compaixão. Isso é natural, irmãos. É natural. E graças a Deus que por isso ser natural, estamos aqui nesta noite celebrando
este grande feito que o Senhor tem feito por meio dessas formiguinhas. Essas formigas incansáveis, que desafia a lógica, que crê que tudo é possível ao que crê. Irmãos? E graças a Deus, porque Ele nos doou tudo. Nos doou tudo que conduz à vida e à piedade. Glória a Deus. Porque o Evangelho, ele ganha uma conotação real quando ele tem essa expressão da vida. A expressão da vida é aí. É quando os nossos pés, eles se sujam. É quando as nossas mãos, elas derramam sangue. Não em favor de mim mesmo. Porque ali, aquelas 10 virgens, eram 10, representando 10 pessoas que esperavam a vinda do noivo Jesus. Todos nós aqui estamos esperando o noivo. Estamos ou não estamos? Estamos aguardando o noivo, porque ele pode vir a qualquer momento. Mas só que haviam 5 delas, isso representa 50%. Elas haviam levado consigo a vasilha, e na vasilha havia um azeite. As outras 5 tinham azeite na vasilha e consigo elas levavam azeite. E quando deu próxima meia-noite, que disseram, lá vem o noivo, as 5 imprudentes disseram, eu não tenho azeite, me dá do teu. Elas disseram, não, para que não falte a vós nem a nós. Mas interessante que as 5 imprudentes não levaram consigo azeite. E esse consigo é a vida da alma. É a nossa vontade. É o nosso ego. Nós até temos a vasilha. A Bíblia, Provérbios, diz que a lâmpada do Senhor no homem é o seu espírito. Então eu levo comigo a lâmpada. É o meu espírito. E tem azeite. Mas se eu não tiver comigo mesmo, na minha alma, azeite, a vida do espírito não dominar a minha vontade, aí lá vem o noivo. E eu vou tentar bater na porta e ele vai dizer, eu não te conheço. Por que ele não nos conhece? Porque eu não levei o azeite comigo mesmo na vida da alma. Não estava devidamente habilitado. Estava esperando ele, mas não estava habilitado para encontrar-se com ele. Porque ele já nos deu tudo. Aqui está dizendo que ele deu. Se ele não houvesse dado, ele não requereria de nós. Mas ele deu. Ele deu. Tudo. Deus, ele não dá nada por medida. Deus, ele transborda. Efésios diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, ele derramou abundantemente a sua graça para dar abundantemente a graça. Sabe, irmãos? Ele amou o mundo de uma maneira tão larga que ele deu o seu filho. Mas o que tem acontecido com a humanidade? O que a humanidade tem feito com esse amor de Deus? Né? A humanidade tem de Deus, tu és o mentiroso. Quero ler para nós. 1 João 5,10. O mundo tem chamado Deus de mentiroso. Porque todas as vezes que eu rejeito o amor de Deus, que eu não acolho a vida, em que eu permaneço na morte, eu estou chamando Deus de mentiroso. Lê aí, meu amado. 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Do seu Filho. Então, quem não dá crédito ao testemunho faz Deus de mentiroso. Deus, tu não passa de um mentiroso, porque
Você mandou os profetas, nós matamos. Mandou o filho, nós não damos crédito. Está lá esse povo pregando o evangelho, eu não quero saber também do evangelho. Veja aí, amado, Evangelho de João, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 19, a luz veio ao mundo. Então, os homens, ele tem rejeitado essa graça que foi derramada, a graça que foi dada a todos. Deus amou o mundo e envia sua graça, e agora o homem, ele despreza essa graça maravilhosa. Lê aí, meu amado. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Misericórdia, né? A graça de Deus, ela foi derramada, ela foi enviada, e é interessante que a graça de Deus, ela não veio de forma orgulhosa. O que é uma graça de forma orgulhosa? Aquela coisa distante. O Senhor Jesus, ele veio mesmo e se misturou com a gentalha. Jesus se misturou com gente da pior espécie. Ladrão, roubador, prostituta, bêbado, leprosos, gente samaritano, gente da pior espécie. E aí disseram para eles, os fariseus, se você soubesse quem era essa gente, você não se misturava com ele. Ele diz, porque o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas o Filho do Homem veio para salvar o mundo, porque eu vim buscar e salvar os perdidos. Por isso que eu estou no meio dos perdidos, porque a graça, ela foi dada para gente indigna, para gente necessitada e para gente que de fato reconhece que precisa dessa graça maravilhosa. Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos e a todas, para homem e mulher. E essa graça é maravilhosa. Enquanto a gente vê uma ex-desgraçada agora salva pela graça, confessando que Jesus não só salvou o seu espírito, mas salvou o seu corpo da morte. Tem gente chupando o dedo que não experimentou sequer a salvação da alma. Misericórdia. Mas por quê? Porque Deus é injusto? Não, é porque o homem não quer. O Senhor escrevendo ali aos Romanos no capítulo 10, ele diz, quanto a Israel, diz, todo dia eu estendi a minha mão para um povo contradizente, para um povo rebelde. Estendi a minha mão todo dia, mas esse povo não agarrou a minha mão. Esse povo não me quis. Lê o 3,16 de João, meu irmão. 3,16. Irmãos, o mundo, infelizmente, tem rejeitado o autor da vida. O mundo tem negado o santo, o justo. Leia, meu irmão, 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, houve um dia em que Deus olhou para a terra e viu que a maldade havia tomado de conta do coração do homem, e Deus se arrependeu de ter feito o homem e enviou um dilúvio à terra. Ele julgou o mundo e enviou um dilúvio. Mandou preparar uma arca e mandou Moisés, o pregador da justiça, dizer para todo mundo que Deus julgaria a terra através de água. E Moisés saiu pregando, passou 100 anos construindo essa arca. E Noé, obrigado, irmão. E nem mesmo o seu parente Matusalém, que viveu 900 e lá vai pancada de anos, não creu, morreu afogado. Viveu tantos anos para morrer, ser julgado no mundo. Fez como o nobre aí, o Oscar Niemeyer, viveu 104 anos. Morreu dizendo que não existe Deus.
Para que viver tanto tempo? Para que construir cidades? Para que ser tão famoso, ter nome de rua? Se rejeitou o autor da vida. Pedro escrevendo, dizendo ali em Atos: vós matastes o autor da vida. Vocês negaram o santo. Vocês mataram o autor da vida. Oscar Niemeyer matou também no seu coração quando ele o rejeitou. E Deus julgou a terra ali em Noé. Só entraram 8 pessoas na arca e alguns animais. Meus amados, o Senhor Deus está dizendo também ali em 17 de Atos. O Senhor diz para nós que Jesus foi creditado, eu acho que no 31. Jesus ele foi creditado como juiz. O Senhor o selou. Veja aí, meu irmão, se é 17 de Atos, versículo 31. O Senhor o creditou, ele foi creditado como juiz. 17:31 de Atos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Oh, irmãos, Jesus ele foi ressuscitado dentre os mortos. É verdade que ele disse: eu não vim ao mundo para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. Mas aqueles 2 varões, as pessoas estavam lá em Atos 1 olhando Jesus subir. Ele subiu sobre as nuvens e ascendeu aos céus. E os homens estavam admirados. Ele falou: olha, por que estáis, os varões falaram, por que estáis olhando finto para o céu? Esse mesmo Jesus que vós agora estáis o vendo subir, ele virá. Mas ele não virá a segunda vez como Salvador. Como é que ele virá aí, irmão? Lê novamente. Ele vai vir a segunda vez. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Oh, irmãos, graças ao Senhor, que Jesus recebeu as credenciais para julgar vivos e mortos. E ele dizia: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, perversas. Os homens rejeitam a luz. E Jesus Cristo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos amados, o amor de Deus por nós, abra em Lucas 9:51. O amor do Senhor por nós é um amor enorme, irmãos. O amor de Deus ultrapassa de Deus por nós ultrapassa a distância dos céus e a terra. Porque nem mesmo a distância que há entre os céus e a terra fora capaz de impedir que esse Deus pudesse vir aqui à terra para nos salvar, para nos resgatar da maldição, do pecado e da morte. 9:51 de Lucas. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Oh, irmãos, que coisa preciosa é isso aí. Ao cumprir-se os dias dele ir para junto do Pai, no seu semblante estava escrito: eu vou para Jerusalém. E o que significa ir para Jerusalém? Os irmãos sabem o que significava nessa época, nesse período, ir para Jerusalém? O que aconteceria em Jerusalém, irmãos? O que sucederia ao Senhor da glória lá em Jerusalém? Ele sabia, irmãos. Ele saberia perfeitamente que lá em Jerusalém, Judas o venderia por algumas moedas de prata. Aquele que ele daria o pão molhado na boca, esse iria o trair. Ele sabia que isso ia acontecer.
Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia. Ele sabia que a multidão em clamores, em gritos, iria dizer: liberta um assassino, um homicida e crucifica Jesus. Ele sabia. Ele sabia que lá em Jerusalém haveriam 2 falsas testemunhas que iriam testificar contra ele perante a Pilatos. Ele sabia. Ele sabia que ele iria receber uma coroa de espinho. Ele sabia que iria carregar uma cruz, o Rei da Glória. Ele sabia. Mas por que ele colocou no seu semblante a resolução de ir para Jerusalém? Por quê, irmãos? Qual era o motivo? Porque ele nos amava, irmãos. Porque ele nos ama. E ele queria. E ele nos salvou. Ele queria dizer para você e eu: bem-vindos, bendito do meu Pai. Porque para vós está preparado o reino. Ele sabia. E ele não abriu mão disso, nem mesmo. Quantas vezes o chato do irmão Carlos: vamos lá para Timbaúba. Vamos lá para o Serginho. E talvez eu disse para ele: não, eu não vou, porque hoje eu vou comprar um gado, porque hoje eu vou a um casamento, porque hoje eu vou comprar alguma herdade. Mas Jesus disse: eu vou para Jerusalém morrer por esse infeliz, porque se eu não morrer por ele, ele vai ser condenado junto com o diabo. E ele, naquela cruz, ele pagou o alto preço para que eu e você pudesse nessa noite agora decidir entre a vida e a morte. É uma decisão séria. Talvez não consideremos. Talvez nós achemos que esse seja um dia comum como qualquer outro dia. Seja um dia em que eu escolho entre comer arroz ou macarrão, que eu escolha entre comer carne ou peixe, que eu escolha entre ir para o Aracati ou ir para Timbaúbas, que eu escolha sentar numa cadeira branca ou numa cadeira laranja, talvez você considere isso como uma escolha comum, mas hoje o teu destino está traçado. Você vai traçar, talvez esteja traçando o seu destino hoje. Porque diante de você está a vida e a morte, e você tem em suas mãos essa decisão a fazer. Porque o Senhor tomou no seu semblante, no seu coração, a resolução de ir para Jerusalém, e ele disse: se eu não houver vindo, se eu não tivesse feito e falado, vocês teriam desculpa para os vossos pecados. Mas eu fiz, eu disse, agora não tem desculpa para os vossos pecados. É sério. Isso é sério. O homem tem rejeitado a vida. Deus, ele é educado. Deus, ele é muito educado. Deus, ele não invade o coração de ninguém. Deus respeita a sua liberdade. Se eu fosse Deus, eu teria feito o homem sem alma, só com espírito e corpo. Mas Deus colocou uma alma no homem, a razão, a lógica, o raciocínio, para que esse homem pudesse dizer: eu quero ou não quero, eu amo ou eu odeio, eu aceito ou eu rejeito, porque Deus não quer ninguém forçado. Deus não é como aquele marido estúpido que diz que vai manter um relacionamento com o seu cônjuge à força. O Senhor Deus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, ele fez aquela obra, realizou, efetuou aquela obra no Calvário, e agora envia sua palavra, a fim de que o homem, por meio da fé na palavra, possa crer nele. A palavra diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então a palavra é
a palavra viva, que penetra e divide a alma do espírito e vai lá no interior e causa essa confusão que está no seu coração. Você está brigando, você está resistindo, porque a palavra vai lá dentro, lá no profundo. E você escutou dizer, olha a hora, e você diz para você que a hora é agora. Ele mandou dizer que agora é a hora. Olha a hora. Porque você não sabe o que vai suceder no dia de amanhã. Então, é vida ou morte? O que você quer? Porque para Jerusalém ele foi. Ele ressuscitou. Ele está lhe convidando. Porque ele diz, ele veio para os que eram seus. Os seus não? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Porque vida eterna que ele garante, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Vida eterna é não somente eternamente em dias eternos ou uma vida sem fim, mas é também você receber uma vida não gerada, a vida de Deus em você. Você receber uma vida que te torna como os anjos. Você não morre mais. Deus curou a irmã Cosma, mas ela vai perecer. Daqui a alguns anos, a sua constituição humana, ela volta para o pó. Mas hoje o Senhor deu a oportunidade de você ouvir o testemunho que o Senhor Deus, ele também cura o nosso corpo físico, cura a nossa alma, dá vida no nosso espírito e a maior bênção nos dá a vida eterna. Então o Senhor fez tudo completo nessa noite. O Senhor fez a casa do Serginho, uniu os irmãos para trabalhar em prol, curou a irmã Cosma para você ouvir nessa noite, enviou a palavra para você, e você agora, como o irmão disse, a hora é agora. Se eu fosse você, eu não deixava para outra hora. Eu aproveitava agora. Porque hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Mas eu louvo a Deus, porque já tem um povo que deu crédito a essa pregação. E Jesus diz agora para vocês, isso aqui não é para o mundo não, viu? É para vocês que creram. Ninguém tem amor maior do que este, em dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Então, amigos de Jesus, vocês devem sentirem satisfeitos, jubilosos, por tê-lo como amigo. Mas quem não crê é o que de Jesus? Inimigo, por causa das obras más. E ele vai vir julgar os inimigos. A Bíblia diz que aquele que rejeita acumula para si ira, misericórdia. Acumula ira para o dia da ira de Deus. Então, isso é algo entre você e Deus. Entre você e Deus. Eu sei que entre mim e Deus, entre os irmãos que têm crido em Deus, é só alegria. É só gratidão, relacionamento de amigos. Mas que o Senhor, por misericórdia, lhe dê coragem, por fé,
de apropriar-se desta vida, para que, crendo no teu coração, você possa confessá-lo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Não se preocupe que eu não vou pedir para ninguém levantar a mão e vir aqui à frente. Eu não vou fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês, se você disse sim para o Senhor Jesus, para o Senhor da glória, você deve se juntar àqueles que já confessam o nome do Senhor Jesus. Você deve se reunir com eles, para que, pela comunhão, pelo relacionamento entre irmãos, o Senhor dê o crescimento para a glória dele, para que ele seja formado em você, para que você, junto com os irmãos e as irmãs, possa estar preparado para aquele grande dia, para que quando ele vier, você não seja pego de surpresa, para que você não seja como aquelas 5 virgens imprudentes, nécias, que não tinham azeite consigo, mas que você tenha azeite para a glória de Deus. E como disse o irmão, chegou a hora, irmão. Amém.